No Reino Unido, ao longo do século XIX, são registados importantes movimentos que alteram a realidade sobre a doença mental. Partindo do aumento de relatos sobre os maus tratos nos asilos, surgem iniciativas que inspiram novas atitudes relativamente à forma de como se deve acolher e tratar esses doentes. Vamos saber um pouco mais sobre esse tema neste vídeo. No início do século, os meios existentes para o tratamento da saúde mental eram consideravelmente escassos. Assim, revela-se imprescindível a criação de novas estratégias que incentivassem a construção de novos espaços. É nesta base que Godfrey Higgins se apresenta influente na reforma para a saúde mental, ao convencer os seus colegas magistrados, em 1814, a utilizar o Decreto de Lei de 1808 para construir um asilo público que pudesse gerir. Essa lei referia-se à Lei de Asilos do Condado. Era uma lei dirigida a todos os municípios da Grã-Bretanha, que permitia cobrar taxas para a construção de asilos. Era uma lei permissiva, ou seja, apenas propunha, mas não obrigava. O seu principal objetivo era remover os lunáticos das cadeias para edifícios mais adequados. Mesmo assim, a maioria optou por não o fazer. Mas neste caso, sensibilizados pelas denúncias e pelo testemunho de maus tratos praticados na maioria dos asilos, Higgins e os magistrados envolvidos no projeto idealizaram construir o melhor asilo do reino. Para tal, foi aberto um concurso e posteriormente selecionado o projeto que melhor correspondeu aos ideais desejados pelos jurados. Para a elaboração das principais diretrizes do concurso, foi contratado Samuel Tuke, pelos seus conhecimentos ao nível da construção de espaços com princípios de tratamento mais humanizados. Se viste o vídeo anterior sobre o Retreat, com certeza saberás do que me refiro. Entretanto, aproveito para lembrar que na descrição poderão encontrar a base bibliográfica utilizada no vídeo. O projeto vencedor foi dos arquitetos Charles Watson e James Piggott, cujo desenho reunia um conjunto de influências do Hospital Royal Battle, integrando as sugestões de Samuel Tuke e por apresentar uma organização que obedecia a uma tipologia estrutural em forma de H, que parece ter sido vista como adequada e funcional, somando assim um conjunto de características que o viria a destacar como o melhor projeto entre os 40 planos apresentados. A construção do projeto vencedor iniciou-se em 1816, sendo este o primeiro asilo de Wakefield, tendo uma capacidade inicial para receber cerca de 150 pacientes. Até à data da sua abertura, em 1818, apenas 5 asilos em todo o reino teriam sido construídos com base no Decreto de Lei de 1808, que propunha atender a doentes mentais em condição de pobreza, sendo este o asilo de Wakefield o 6º hospital público a tirar proveito desta lei e o primeiro a adotar um modelo de estrutura de construção mais humanitário. Para a construção deste hospital, Samuel Tuke definiu algumas diretrizes que considerou imprescindíveis, entre elas a rigorosa definição dos espaços de modo a separar os pacientes por género e por estado clínico. Esta condição, apesar de já ser conhecida e universalmente admitida, não se apresentava ainda rigorosamente implementada na maioria dos asilos, mesmo nos mais modernos. Outra diretriz referida por Samuel é a vigilância dos pacientes, considerando-a como uma das recomendações mais importantes, por esta ser uma medida de segurança para todos os utilizadores do espaço, tanto para os doentes como para os visitantes e até para os próprios funcionários. Samuel referia-se a este critério como um sistema de espionagem, considerando que essa regra só funcionaria num edifício corretamente planeado. Um dos elementos arquitetónicos pensados para servir este objetivo foi a utilização de uma escada em espiral, que permitia uma visão geral de todos os espaços. Por fim, a terceira diretriz proposta é referente à qualidade dos espaços de acomodação dos pacientes, que deveriam ser confortáveis, agradáveis e interligados, permitindo uma livre circulação e dando de certa medida alguma autonomia ao doente, para que este pudesse ser dono das suas próprias ações, dando-lhe o privilégio de sair para fins de exercício ao ar livre ou para diversão. Samuel também sugeriu a criação de um sistema de ocupação laboral que preparasse os pacientes para uma possível integração na indústria do trabalho, como a tecelagem ou a agricultura, entre outros. Sendo que o principal objetivo
seria instalar um modelo de referência que tivesse como base a terapia do trabalho num cenário de asilo público. Esta prática de terapia ocupacional já teria revelado eficácia no Retreat de York, embora numa escala muito mais íntima e com um número de pacientes muito mais reduzido. Nesta medida, Wakefield foi o primeiro asilo público a implementar em grande escala a provisão terapêutica. Com a implementação da terapia ocupacional, o uso do ambiente construído com qualidade e o uso da paisagem projetada, como elementos de cura ou mitigação da doença mental. Este regime de asilo é consolidado a partir da aprovação da Lei de 1845, a primeira lei do Estatuto Britânico a considerar o lunático como pessoa, onde passam a ser valorizados os princípios da terapia moral, promovidos por Tuck, através do exemplo do Retreat de York. Neste sentido, surgem várias discussões acerca de como se poderá alcançar e manter a eficácia destes métodos, tanto em Wakefield, que continuava a ter cada vez mais pacientes, como noutros asilos públicos que também apresentavam um elevado número de doentes, sendo a sobrelotação o grande desafio. É antes de se acentuar esta discussão, em 1842, que o Bernardino Gomes, o alienista português, visita o asilo de Wakefield, onde teve a oportunidade de assistir a diversas soluções ainda originais, mas também às primeiras medidas que preparavam novas soluções para poder responder ao crescimento do número de pacientes. Estas soluções pretendiam conservar os princípios da terapia individualizada, que já se tinha adotado na instituição, revelando-se no momento difícil de se manter pela sua nova densidade. Em 1866, Wakefield havia triplicado a lotação e rapidamente teve de procurar novas formas de ampliar os seus espaços. Ainda assim, o número de pacientes continuava a aumentar e o hospital já não tinha mais área para poder construir novas instalações, sendo por isso necessário procurar nas imediações alguns espaços que pudessem funcionar como uma extensão do hospital principal. Foi adquirido assim um novo edifício em 1872, numa cidade próxima em Sheffield, uma antiga mansão construída em 1777 pelo arquiteto John Platt, onde apenas foram feitas algumas obras de adaptação para poder receber cerca de 75 residentes internos, tornando-se assim este espaço o segundo asilo de Wakefield, conhecido inicialmente como South Yorkshire Asylum. Assim permaneceu sob a administração dos magistrados, até à publicação da Lei do Governo Local de 1888, que determinou a passagem da responsabilidade e o controle dos asilos ao nível nacional para as autoridades locais, sendo então renomeado para West Riding Asylum. Após várias formas de ocupação deste edifício, acabou por encerrar em 1996, sendo atualmente um conjunto habitacional privado chamado The Wednesday Park Village. Mas, entretanto, alguns anos antes, em 1884, foi oficialmente aberto na cidade de Leeds um terceiro asilo, que serviu mais uma vez para dar resposta ao contínuo aumento de doentes psiquiátricos que se verificava tanto em Leeds como em Bradford. Construído de raiz, teve como arquiteto responsável Vickers Edwards. O edifício inicial destinava-se a acomodar 800 pacientes. No entanto, na década de 1890, foi necessário aumentar a sua capacidade para 1.600 e foram adicionados mais 2 pavilhões, um em cada extremidade do edifício, ampliando a extensão da planta original, que configurava uma tipologia em forma de L. Este terceiro asilo do West Riding reúne um conjunto de características com especial interesse histórico e arquitetónico, proporcionando-lhe um nível de proteção e conservação a partir de 1989, considerado como património de interesse público. O edifício, com linhas góticas e longos corredores, foi essencialmente desenhado privilegiando a paisagem como elemento terapêutico. Conjugou também um trabalho de construção e decoração, utilizando essencialmente materiais de pedra e madeira. Relativamente à orientação, no lado sul do edifício é dada importância à paisagem e à vista. Quanto ao lado norte, integra os serviços, chegando mesmo a acomodar uma estação ferroviária. No entanto, apesar da sua relevância, este espaço acaba por encerrar em 2003 e desde então foi desenvolvido para uso residencial. Retomando a realidade do final do século XVIII,
O que se continua a verificar é um progressivo aumento dos pacientes e a sobrelotação de todos os asilos, comprometendo a capacidade de resposta e a eficácia terapêutica que se pretendia atingir. Assim, foi inaugurada mais uma instituição de saúde mental, que integra o grupo de asilos do West Riding, o Storts Hall, em Waterfield, projetado pelo mesmo arquiteto, Vickers Edwards. Foi o quarto asilo a ser construído deste mesmo grupo, chegando a receber mais de 3.000 pessoas no seu período de maior afluência. A maior parte do hospital, no entanto, abrigava mendigos lunáticos, e após a Primeira Guerra Mundial, que decorre entre 1914 e 18, parte do hospital foi dedicado ao tratamento psiquiátrico de soldados que sofriam de transtornos de guerra, tendo também um importante contributo na assistência a soldados feridos na Segunda Guerra entre 1939 e 45. Em 1992, as instalações foram abandonadas e de seguida demolida uma grande parte, com exceção a uma das áreas que deu lugar à residência de estudantes, atualmente conhecida como Storts Hall Park, da Universidade de Waterfield. Este conjunto de 4 edifícios que se apoiavam nos princípios de tratamento humanizado, inspirados nas diretrizes de William Tuke, viveram o grande desafio da crescente demanda e a sobrelotação, que comprometiam constantemente as estratégias de atenção individualizada e, por sua vez, a eficácia das terapias adotadas. Neste sentido, foram sempre alvo de diversas modificações e experiências ao longo de mais de um século e meio, particularmente o asilo original de Wakefield, que foi objeto de vários estudos académicos e científicos sobre a importância da arquitetura e das experiências científicas que lá se praticavam, tendo sido também uma das maiores e das mais famosas instituições da era vitoriana, com forte influência no desenvolvimento da psiquiatria e das neurociências no Reino Unido. Um dos momentos mais marcantes de Wakefield refere-se a um período relativamente curto, no terceiro quarto do século XIX, quando desenvolveu um programa de pesquisa baseado em estudos de doenças mentais nervosas, a que James Brown chamou de o experimento. Em 1930, o asilo de Wakefield, que já tinha sido renomeado em 1888 como West Riding, passa agora a ser chamado West Riding Mental Hospital e recebe a última renomeação em 1960, passando a chamar-se de Stanley Royal Hospital, e encerra totalmente o seu funcionamento como instituição psiquiátrica e centro de estudos e pesquisa das doenças mentais em 1995. Atualmente, apenas uma parte na região norte funciona como hospital geral e o restante foi convertido para uso residencial, conhecido como Parklands Manor. Ou seja, o edifício original, Wakefield, teve 4 nomes ao longo da sua história e daqui partiu a necessidade de se abrir mais 3 novos edifícios, de forma a dar resposta ao crescente número de pacientes psiquiátricos e procurar dessa forma manter as estratégias terapêuticas de cuidados humanizados que tiveram na origem da sua fundação, sendo este o principal desafio da história deste hospital. A este conjunto hospitalar, conhecido como West Riding Pauper Lunatics Asylum, se atribui o mérito de uma das mais importantes instituições públicas, que marca a história da arquitetura hospitalar na área da psiquiatria e saúde mental. E pronto, é por aqui que ficamos, mas entretanto fiquem atentos, porque esta viagem continua. E no próximo vídeo vamos conhecer a maior instituição psiquiátrica do mundo no século XIX. Para não perderem esta história, ativa o sino e subscreve no canal, se achas interessante este tema. Um abraço, vemo-nos no próximo vídeo.